Bem, queridos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra no Evangelho de Lucas, e o capítulo de número 23. Lucas capítulo 23, este versículo de número 34 em particular, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo quando crucificado. Lucas capítulo 23, e o versículo de número 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Palavras do Senhor Jesus quando entregou a sua vida na cruz do Calvário. Nunca houve amor maior do que este. Queridos, hoje é um dia quando o povo de Deus em todo o mundo se reúne para recordar simbolicamente a crucificação, a morte vicária do Salvador, chamada de Páscoa neste dia por muitas nações. Mas quando nós nos reunimos assim em memória do Senhor Jesus Cristo, nós não nos reunimos para chorar a morte do Senhor Jesus, ou para prantear por Ele, é claro, porque Ele está vivo no céu. Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele subiu à glória à destra de Deus. E a sua morte voluntária cumpriu e alcançou tudo aquilo que Ele se propôs vir a este mundo realizar, quando Ele deixou a sua glória e tomou um corpo e uma natureza humana para ser o representante de seu povo. E assim, em certo sentido, nós nos reunimos, na verdade, para celebrar, para adorar, para cultuar ao Senhor, para admirar a sua morte, para sermos movidos por ela, para contemplarmos o amor do nosso Salvador, que o levou àquele ponto de entregar voluntariamente a sua vida no lugar de milhões e milhões de pessoas que um dia se voltariam a Deus por meio de Jesus Cristo, isto é, através dos seus méritos, para nos maravilhar e para cultuá-lo, um sacrifício no lugar de milhões de pessoas. E o que eu me proponho fazer nesta manhã, ao abrir a palavra de Deus, é considerar aquelas famosas 7 declarações do Senhor Jesus Cristo feita quando Ele estava ali na cruz. São 7 declarações do próprio Salvador quando ali pendurado ao cumprir o propósito para o qual Ele foi enviado a este mundo e ao ser crucificado. Não são 7 brados, mas 7 declarações, apenas 2 brados, mas 7 dizeres, e por trás de cada uma declaração dessas, quanto ensinam. E quantas coisas maravilhosas. É maravilhoso parar às vezes e considerar essas declarações. Elas expressam a compaixão do Salvador por pessoas como nós, tão necessitadas. Expressam seu amor mesmo pelos seus inimigos que o colocaram ali entre aspas, que o desprezaram, que o rejeitaram. Palavras que expressam a sua submissão a Deus, o Pai. Palavras que expressam a sua vitória sobre a morte. Palavras que expressam o cumprimento de toda a sua obra, nada deixado para trás. Que palavras? O amor de Deus pelo seu povo eleito, aqueles por quem Cristo Jesus veio a este mundo. Bem, nós não podemos fazer justiça ao teor dessas 7 declarações. Na verdade, em um culto só nós precisaremos de 7 estudos, pelo menos, para lidar com cada uma delas individualmente. Mas o que eu tentarei fazer nesta manhã é, de uma maneira um tanto breve, passar por cada uma delas e considerar cada um desses dizeres ou declarações do Senhor Jesus quando Ele derramava a sua vida em nosso lugar na cruz do Calvário. E a primeira delas está aqui neste versículo de número 34, em Lucas capítulo 23, e o versículo de número 34. Quando o Senhor Jesus dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles haviam crucificado o Senhor da glória. O seu desejo e plano de levá-lo para fora de Israel e bani-lo daquela sociedade, matá-lo. Bem, eles tinham conseguido, chegaram àquele momento em que em sua imaginação eles estariam cessando ou parando a obra do Senhor Jesus Cristo e silenciando o Salvador. Mas eles não sabiam que tudo isso estava no propósito de Deus, que pela sua morte Ele cumpriria o que Ele veio realizar neste mundo. Ele deveria ficar ali pendurado e sofrer e pagar a punição do seu povo. Ele deveria permanecer ali e experimentar a dor
e a miséria e a agonia que nós devemos experimentar. Oh, amigos, eu tendo a repetir estas coisas aqui, preciso mencionar novamente: o seu sofrimento físico, por mais estonteante que nos pareça e tenha realmente sido, por mais terrível que tenha parecido, nenhum filme hollywoodiano pode mencionar ou expressar nem um centésimo de nada daquilo que o Senhor sofreu. O seu maior sofrimento foi em sua alma, quando ele sofreu o peso daquela punição agonizante, naquelas horas, 6 horas de agonia, sob o sol escaldante da Palestina, pendurado sobre os seus próprios ossos em grandes pregos, humilhado e desprezado. A dor física e a expressão física daquilo que ele sofreu não é nada comparado com o peso da punição eterna e invisível que ele levou sobre a sua alma. Algo equivalente a tudo aquilo que deveria ser derramado por Deus sobre cada um de nós por toda a eternidade, e sofrer aquela punição de uma maneira compressa em 6 horas de dor e agonia, e pagar no lugar do seu povo a dívida que nós temos para com Deus por causa de nossos pecados e uma vida rebelde contra Deus, longe de Deus, e levar sobre si mesmo a ira divina, justa, por sua lei que nós temos quebrado tantas vezes. Esse foi o maior peso, essa foi verdadeiramente a cruz que ele suportou em sua alma, em sua mente. E esse sofrimento maior ele começou a experimentar muito mesmo antes de ser levantado sobre aquela cruz. E cada um de nós se recorda que horas antes, quando ele foi com seus discípulos para aquele jardim, e ali ele se reúne em oração com eles e se distancia um pouco dos discípulos que permaneceram orando. Ele vai orar mais à frente, ali em intensa agonia, sabendo o que o esperava. Ele ora ao Pai, demonstrando toda a sua lealdade e obediência a Deus. Nem por um momento ele titubeou, nem por um momento ele desejou virar as costas quando ele pediu: se possível, passa de mim este cálice. Mas isso é para mostrar a sua submissão, e que seja provado para cada um de nós que ele teria, indo embora a possibilidade de virar as costas, ele se submeteu, ele jamais titubeou. E ao pensar sobre aquela cruz e o que ele levaria sobre si mesmo, o evangelista nos diz que em oração o seu suor se transforma como em grandes gotas de sangue, ao pensar que por um momento ele levaria toda a imundície e toda a miséria e toda a vileza de milhões e milhões de homens e mulheres, porque ele ia morrer dentro de poucas horas. E por um momento, de uma maneira misteriosa que nós não compreendemos, ser como que em sua humanidade, separado do Pai, ele começa a suar aquelas gotas de tamanha agonia que Cristo Jesus, a segunda pessoa da eternidade, da gloriosa Trindade, igual com o Pai e com o Espírito em majestade, um mistério tão grande que ele deveria deixar o seu trono e tomar um corpo e uma natureza humana e se tornar um de nós, porque tudo é possível para Deus. E assim como um de nós se tornar o representante daqueles por quem ele morreria, e viver uma vida perfeita sob a lei, a vida que nós devemos viver diante de Deus, não temos vivido, para assim nos representar e pagar no lugar de pecadores, mesmo ali antes de ser preso e crucificado, no jardim com seus discípulos, horas de intensa agonia. Então, é claro, o seu julgamento, falsos julgamentos, na verdade, tão injustos, tão cruéis, o abuso que ele sofreu, sendo esbofeteado e cuspido e esmurrado. E então o flagelo romano, terrível flagelo romano, 39 chibatadas e aquelas correias com pontas de osso, de ferro para cortar a carne, às vezes metais, e então crucificado com grandes pregos, não pequenos pregos, levantados sobre o madeiro, nas mãos de pessoas tão cruéis, pregado ali, não literalmente nas mãos, mas no pulso e nos calcanhares, nos dizem os historiadores, pendurado sobre o seu próprio corpo, em agonia e dor, e no meio de todo este sofrimento, e no meio de toda esta humilhação, sendo torturado literalmente, rejeitado, o Criador do mundo que se fez homem, ele olha dali da sua cruz, sobre aquelas pessoas com rostos
e face cheio de ira e de amargura e desprezo, e pronuncia essas palavras tão tocantes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nunca houve uma oração dirigida a Deus como a oração do Senhor Jesus Cristo, nunca antes nem nunca depois. Após a sua morte haveriam muitas orações como estas, desse teor de amor, mas nunca houve uma oração neste teor. Você se recorda da oração de Estevão, poucos dias depois, ao ser apedrejado, ao testemunhar de Jesus Cristo, ele dirigiria uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. Mas é claro, Estevão não estava sofrendo nada comparado ao que o Salvador sofria em sua alma, por homens e mulheres pecadores. Mas você vê Estevão e suas palavras refletindo o mesmo amor e caráter do Salvador. E muitos outros mártires orariam da mesma maneira. E haveriam orações expressas desta maneira, mas nunca houve um sacrifício como o do Senhor Jesus Cristo. E nunca uma oração oferecida ao Pai como esta oração foi oferecida ao Pai. A sua oração dirigida a Deus ali daquela cruz. E ali ele inicia o seu ministério de intercessão pelo seu povo, mesmo a morrer. Ali mesmo na cruz ele estava completamente envolvido nesse ministério de interceder por sua igreja, mesmo no início do seu sofrimento. Bem, nós não sabemos exatamente o momento em que ele proferiu essas palavras. Se foram proferidas quando os romanos martelavam aqueles grandes pregos sob o seu pulso, ou imediatamente após, mas a sua intercessão por tantas e tantas pessoas começa ali. E é claro, não somente uma intercessão verbal, porque enquanto ele intercedia ao Pai por aquelas pessoas, o seu sangue também intercedia e falava, assim por dizer. E as suas palavras, misturadas com o seu sangue derramado como que de um sacrifício no lugar de pecadores, falava audivelmente diante do trono da graça por pessoas por quem ele morria. E são palavras que reverberam até hoje diante do trono da graça, os méritos de Jesus, mesmo ali na cruz do Calvário, oferecido e oferecendo intercessão por aqueles por quem ele veio salvar. Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes. Pai, Pai. Você percebe a submissão do Senhor Jesus Cristo ao Pai, sendo Ele, Jesus Cristo, igual a Deus, o Pai, e ao Espírito Santo em glória e majestade, mas nessa economia da sua humanidade, Ele precisou se submeter ao Pai, ao se fazer um homem, para ser um representante de homens e mulheres, como o homem deve se submeter a Deus. Mesmo aqui, até o final da sua missão e obra, Ele se submete a Deus. Em determinado momento, Ele voltaria, Ele subiria ao céu para ter de volta a glória que Ele sempre teve, igual com o Pai desde a eternidade. Um só Deus, misteriosamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas neste momento da salvação, se submetendo ao Pai em sua humanidade. Ele diz: Pai. Ele veio para representar pecadores. Ele coloca a sua autoridade divina de lado por um tempo, para vir e se subordinar. E ali na cruz, até o fim da sua jornada neste mundo, ele se submete. Pai, ele diz: perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, porque apesar do que estão fazendo, eles são boas pessoas. Nada do tipo, queridos. Nada do tipo na declaração do Senhor Jesus Cristo. Nada. Pai, simplesmente perdoa-os. Eles são pessoas voluntariamente ignorantes. Veja como vis e rebeldes e cegos, eles não conseguem enxergar, Pai. Todos os milagres, a ressurreição de mortos, Lázaro andando sobre as águas, multiplicação dos pães, todos os sinais da minha divindade ao perdoar pecadores. Veja quão vis e cegos em suas mentes. Pai simplesmente os perdoa. Nada possuem, nem o mérito que os recomende a Ti. Homens e mulheres condenados e determinados às chamas eternas, simplesmente perdoa-os e livra-os graciosamente, pois eu pago no lugar deles, daqueles por quem Tu me enviaste a este mundo. Pai, perdoa-lhes. E como se o Salvador estivesse dizendo:
Pai, perdoa-lhes, pois veja o estado e a condição deles. Pai, perdoa-lhes, a mente deles é tão cega e eles são tão hostis. E veja como eles são dominados pelo diabo e pelo pecado. Pai, perdoa-lhes. E milhões serão salvos pela intercessão do Senhor Jesus Cristo, que é iniciada pelo seu povo, mesmo ali, sob tamanha agonia e tamanha dor. E a razão da misericórdia de Deus é esta: olha sobre eles, quão patéticos e miseráveis, que vida tão presa e dominada, que destino eterno tão horrível. Senhor, Pai, perdoa-os, homens e mulheres autodestrutivos, amantes de prazeres e pecados, tão rebeldes no coração, tão longe de Ti. É por isso que Cristo Jesus, com grande compaixão por nós, olhou sobre a nossa condição e a nossa loucura espiritual e rebelião, e o caminho que nós seguimos tão apressadamente para o precipício espiritual e cegueira, e olhando sobre nós teve imensa compaixão, e assim Ele entregou voluntariamente a sua vida. Queridos, nós não poderíamos fazer isso, nós não poderíamos salvar a nós mesmos. A morte substitutiva do Senhor Jesus Cristo, entenda isso, a morte voluntária e substitutiva do Senhor Jesus Cristo não foi para ser um exemplo. Jesus Cristo não morreu para ser um exemplo. Ele morreu para salvar, pagando no lugar de pecadores, como um sacrifício no lugar de pecadores. Mas veja, as suas palavras foram pronunciadas para ser um exemplo para nós. Ele não morreu para ser um exemplo, porque ninguém pode morrer para salvar a si mesmo. Somente o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas as suas palavras foram para exemplo. E assim, quando Ele diz: Pai, perdoa-lhes, esse é um exemplo a ser seguido pela sua igreja. E nós devemos sentir profundamente o estado e a ignorância e a cegueira espiritual que as pessoas se encontram em toda parte, na mesma condição em que nós nos encontrávamos antes de conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo, e continuamente interceder por elas diante do trono da graça, e rogar por salvação, e rogar por transformação, e rogar por uma nova vida e um novo caráter. Você percebe que está por trás dessas palavras? A sua morte não foi para ser exemplo, foi para perdoar pecadores, para salvar. Mas esta é a sua palavra para nos ensinar que nós devemos estar continuamente preocupados com pessoas que permanecem alienadas de Deus, agarradas à boia da religião, corações dominados por pecados tantos, vivendo longe de Deus, imaginando que por meio de exercícios espirituais de religião e repetição, podem agradar um Deus vivo e real. Quando nós precisamos de um Salvador que seja um representante em nosso lugar e carregue sobre si mesmo a ira divina em nosso lugar, e tenha descido a este mundo para salvar e abrir o caminho que conduz a Deus. Nós temos que declarar essa mensagem de perdão. Pai, perdoa-os, este homem, aquela mulher, e eu levo o Evangelho a ele, e eu levo o Evangelho a ela. Nós temos que continuar lançando luz sobre a ignorância espiritual em toda parte, e assim continuar a instar e a arguir sobre a maneira como as pessoas têm vivido, sobre o fim desta vida e um dia de prestar contas a Deus, e sobre o Salvador que veio este mundo reconciliar pessoas com o Pai. O amor do Salvador, ao olhar daquela cruz sobre pessoas hostis e orar mesmo dali e morrer por elas, mesmo o pior dos pecadores sendo salvo ali. E a oração que o Senhor Jesus Cristo fez ali naquela cruz, como todas as suas orações, foi imediatamente respondida pelo Pai. Porque nós lemos que dentro de poucos dias, de algumas semanas, no dia de Pentecoste, quando o primeiro sermão da igreja seria pregado por Pedro, o apóstolo, milhares de pessoas responderiam ao Evangelho, milhares de homens e mulheres seriam salvos, inicialmente 3.000 pessoas num dia só, algum tempo depois 5.000 pessoas em um dia só, e nós sabemos e pensamos, quem sabe aqueles centuriões não estavam ali ouvindo o Evangelho. Oh, é bem provável, porque nós lemos que um deles foi tão movido a olhar Jesus,
e dizer: este homem é realmente o Filho de Deus. E quem sabe os seus companheiros não saíram dali movidos. Nós lemos que muitos judeus saíram dali batendo no peito, o costume semítico daquela época, de tristeza, de compulsão, por aquilo que eles viram acontecer, a injustiça humana ali. Naquele dia, quando a palavra foi pregada, muitos deles vieram ao arrependimento, e a oração do Senhor Jesus Cristo é respondida: perdoa-lhes. E eles foram perdoados ao ouvirem o Evangelho e crerem no Salvador e se arrependerem de seus pecados diante de Deus. A oração do Senhor por nós. Nós vemos isto. E nós lemos no livro de Atos sobre grandes, inúmeras pessoas que reconheceram a sua necessidade e se voltaram pela fé ao Salvador. E essa, queridos, é a primeira declaração do Senhor Jesus Cristo, quando Ele foi elevado e levantado naquela cruz do Calvário. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes. A oração do Senhor Jesus nunca foi em vão. E a segunda declaração do Salvador na cruz está aqui também neste capítulo 23. Veja o versículo de número 43 agora. Versículo de número 43. E disse-lhe Jesus ao salteador que fora crucificado com ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bem, de acordo com o evangelista Mateus e com Marcos, ambos os salteadores, um do lado direito e um do lado esquerdo, zombavam de Jesus e lançavam contra ele blasfêmia, vitupério e desprezo. E aliviavam como assim fora a sua dor corporal, expressando blasfêmia contra o Salvador, e descarregavam sobre ele o seu ódio naquele sol escaldante. Mas um deles, nos diz Lucas, em um determinado momento dessa crucificação, de repente, é levado pelo Espírito de Deus ao arrependimento, e os seus olhos são abertos, e ele é transformado pelo poder de Deus. E nós vemos no versículo 42 que ele passa agora a apelar ao Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando vieres ou entrares em teu reino. E Jesus Cristo, morrendo na cruz, agindo como Deus que é, responde à sua oração e perdoa os seus pecados. E no versículo 23 ele diz: em verdade, de fato, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pense sobre isso por um minuto. A última companhia que o Senhor Jesus Cristo teve aqui na terra foi um criminoso. A última pessoa que se aproximou, assim por dizer, esteve próxima de Jesus Cristo, que interagiu com Ele, que identificou-se com Ele, que mostrou simpatia e exerceu fé no Senhor Jesus Cristo e falou com Ele, a última companhia de Cristo na terra foi um criminoso. E provavelmente, certamente, um dos primeiras companhias do Senhor Jesus Cristo ao subir ao céu foi um criminoso, porque Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quantas lições nós podemos tirar desse fato, não é, queridos? Mas se Jesus Cristo, em sua bondade, se humilhou desta maneira e condescendeu desta maneira em ter como sua última companhia na terra um criminoso vil, moribundo, um homem violento, um jovem cruel, não era um ladrão de galinhas, era um assassino que se envolvia em emboscadas, um rebelde que se juntou com Iscariotes e outros para uma rebelião e fora preso. E Jesus condescende a este ponto de estar ao lado de um jovem como este e terminar os seus dias assim: que ninguém diga a si mesmo: Cristo nunca me salvaria, Cristo nunca me perdoaria, Jesus nunca perdoaria este pecado ou aquele pecado que eu cometi. Ninguém sabe. Eu sou uma pessoa tão vil e tão distante de Deus que não há esperança para mim. Que ninguém jamais diga isso, porque aqui nós vemos o Salvador em sua prontidão para salvar mesmo um homem como aquele que confiou nele naquele momento. Aquele jovem reconheceu quem Jesus era e ele disse ao outro ladrão, criminoso, assassino que estava do outro lado: nós merecemos estar aqui pelo que nós fizemos, mas este Jesus nenhum dano mal fez para que estivesse aqui. Ele se arrependeu. Nós vemos as suas palavras de autoacusação no versículo 40 e 41. Nós merecemos o pago dos nossos crimes. E nós vemos o seu arrependimento e oração de arrependimento e fé em Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares
em teu reino. E Cristo olha para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a segunda declaração do Senhor Jesus pendurado sobre aquela cruz. O amor de Cristo transcende o seu sofrimento físico e em sua alma naquele momento. Ali ele começa a interceder por aqueles por quem ele derramou a sua vida. Ali ele demonstra tamanha compaixão por uma pessoa como aquela, simbolizando o seu poder e graça para transformar os maiores dos pecadores que nele creem. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas deixe-me levá-lo à terceira declaração do Salvador, porque o nosso tempo corre. Está no Evangelho de João, no capítulo de número 19. João 19. Nós lemos o versículo de número 26 e o versículo de número 27. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, isto é, João, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa como mãe, isto é. Essa é a terceira declaração do Senhor Jesus Cristo. É uma declaração que expressa a sua provisão terna à sua mãe terrena. Palavras maravilhosas. Ele é o Filho de Deus, que não tinha onde recostar a sua cabeça enquanto estava aqui na terra, mas mesmo em sua morte provê para sua mãe terrena, como ele provê para nós, é claro. É bem provável que nesta altura da situação José, o seu pai humano, padrasto, já tinha morrido, e era costume que o filho mais velho cuidasse da mãe e da propriedade e provesse. E aqui está o Senhor Jesus Cristo cumprindo a lei, mesmo em sua morte, e essas palavras representam exatamente isso. Ele provê para a sua mãe terrena, mas ele se dirige a ela de uma maneira interessante e curiosa, como mulher. E essas palavras no versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 26. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E ele passa o cuidado de sua mãe, a responsabilidade de João. Mas por que mulher e não mãe? Muito interessante, não é? Ainda embora o termo mulher, no hebraico, aramaico, não era um termo desrespeitoso naquela época para se dirigir à sua própria mãe, ele deveria, nós esperaríamos que ele se dirigisse a ela como mãe, como era o costume da época. E por que então mulher, que também é um termo respeitoso e não mãe? E a razão é esta: o Senhor Jesus chegava ao final da sua missão terrena humana. Maria fora perdoada de seus pecados, crendo em Deus, transformada, redimida. Ela nos diz isso em Lucas capítulo 1. Ela fora separada por Deus para ser o ventre materno pelo qual o Salvador entraria neste mundo para a salvação de milhões de pessoas de todas as partes. Mas agora o Salvador, que existe desde toda a eternidade, se tornou um homem. Ele não deixou de ser Deus. Ele haveria de entrar novamente em sua glória, com a qual ele tinha com o Pai desde sempre. E Maria, a partir de então, deveria vê-lo como todo crente deve vê-lo, como o Senhor da glória, como Salvador de seu povo, Deus eterno encarnado. Se ela continuasse a ver a Jesus Cristo meramente como um seu filho, ela passaria o resto dos seus dias pranteando a perda de um filho na juventude. Mas a partir de agora o seu relacionamento com o Salvador seria dessa maneira: você não é mais minha mãe e eu teu filho, mas eu teu Senhor e Salvador, e você minha filha. Que tremendo, não é, pensar dessa maneira? O teu filho, aquele que cuidará de ti na velhice, será este discípulo amado, João. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E ele passa a Maria os cuidados do discípulo. E você, Maria, como que ele estava dizendo assim por essas palavras, se unirá ao meu povo e à minha igreja para me adorar, para me servir e para se submeter humildemente à minha palavra e proclamar a minha glória em toda parte.
E é exatamente isso que acontece, porque nós lemos que Maria se submete ao Senhor, e que João a recebe como um filho, e que ela se junta aos outros crentes e discípulos para servir aos apóstolos. E nós a encontramos lá no livro de Atos. Se você abrir comigo no capítulo 1, e o versículo de número 12 ao versículo de número 14, o cumprimento dessas palavras. Atos capítulo 1, versículo 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, depois que o Senhor subir ao céu, ele ressuscitara. Versículo 10 nos diz: subir ao céu. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, a casa, um andar superior, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Esses são os irmãos de Jesus, porque Maria teve outros filhos. E ali está ela, queridos, adorando e servindo ao Senhor, e junta com seu povo, e testemunhando e testificando: mulher, eis aí o teu filho, disse o Senhor da cruz. Palavras de tamanha compaixão e de tamanha provisão, mesmo a sua mãe terrena, ao cumprir a sua missão. Ele é o Salvador, ele veio ao mundo para salvar e prover para a alma de bilhões e bilhões de pessoas. E Maria foi salva e perdoada também. E com todo o povo agora ela se junta para cumprir o ide de Cristo e adorá-lo e servi-lo. Mas deixa, queridos, prosseguir agora para essa quarta declaração, porque o nosso tempo corre. Está em Marcos capítulo 15, versículo de número 34. Evangelho de Marcos capítulo 15, versículo de número 34. Essas palavras do Senhor: e à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Que palavras tão importantes, tão válidas para nós. É o cumprimento do Salmo de número 22, que nós lemos nesta manhã. E esta declaração: Deus meu, por que me desamparastes? Mostra que o Senhor Jesus Cristo deveria sofrer sozinho naquela cruz. É isso que significa essas palavras. O Pai e o Espírito Santo não podem lhe ajudar neste momento. Ele deve sofrer sozinho, como um homem e uma mulher deve sofrer sozinhos, como cada um de nós deve sofrer sozinho. Se nós terminarmos a nossa vida sem o perdão de Deus e sem a reconciliação por meio de Jesus Cristo, nenhuma parte do sofrimento dos nossos pecados deveria ficar fora dali. Esse homem ou mulher, ao terminar a sua vida sem o Salvador neste mundo, deve perecer eternamente sem auxílio. O Senhor deveria experimentar a mesma coisa para ser o representante do seu povo. De outra maneira, ele não estaria oferecendo um sacrifício completo, perfeito. Em sua morte substitutiva, ele deveria sofrer exatamente, pense sobre isso, exatamente aquilo que um pecador deverá sofrer na eternidade nas chamas, sem Deus, sozinho. O inferno, queridos, não quero me delongar sobre isso, é o ensino da palavra de Deus. E uma das representações deste lugar é que um lugar onde Deus não está, sem Deus. E se você pensa por um minuto que Deus é luz, esse é um lugar onde não há luz, nem vida, nem conhecimento, nem sabedoria. Se Deus é vida, esse é um lugar onde não há vida. Sozinho, sem Deus. A mesma separação que uma pessoa deve sofrer de Deus ao terminar os seus dias sem o perdão, sem Jesus Cristo. E ele diz: Senhor, por que me desamparastes? Por que me desamparastes? Esse porquê, ele não mostra uma ansiedade duvidosa, mas é um porquê que causa uma certa ansiedade duvidosa em muitas pessoas. Por que ele interroga?
Por que me desamparaste, Pai? Queridos, esse não é um porquê que pede por uma resposta de maneira nenhuma. Entenda isso. Como se Jesus Cristo não soubesse. É claro que Ele sabia, Ele é Deus. Ele sabia que deveria padecer sozinho naquela cruz. Ele sabia a resposta, é claro que Ele sabe a resposta. Esse não é um porquê que é dito nessa maneira para expressar uma dúvida, uma ansiedade que eu não sei a resposta. É um porquê que é dito primeiramente para expressar a profundidade da desolação que o Senhor Jesus Cristo deveria sofrer no lugar de pecadores, porque o inferno será assim. Jesus Cristo nunca desceu ao inferno, como alguns pregadores dizem, mas Ele deveria sofrer a punição naquele lugar, no lugar de pecadores. Foi para o nosso benefício esse porquê. Foi para o seu benefício, foi para o meu benefício que Ele fez essa pergunta, porque de outra maneira nós não saberíamos por que Ele deveria sofrer daquela maneira. E nós não saberíamos a profundidade do abandono que Ele sofreu em nosso lugar, se Ele não perguntasse por quê, nem o choque emocional que Ele sentira dentro de si mesmo, nem a agonia e a angústia cortante em sua alma naquele momento. Nós somente veríamos a figura física, nós não saberíamos o que passava em sua mente e em sua alma naquele momento, porque é o grande soluço que expressa a profunda separação de Cristo do Pai como representante do seu povo. Aquilo que nós deveríamos experimentar para nos salvar, Ele deveria experimentar sobre si mesmo isso. E a resposta a este porquê é por causa do homem. Pai, por que me desamparaste? Por causa do homem. Você sabe, queridos, esse é um mistério. Ao longo da jornada do Senhor aqui na terra, Ele fez muitas perguntas. Por que isso? Houve um momento quando Ele foi chamado para ajudar um jovem endemoniado que há muito tempo estava endemoniado, e Ele fez a seguinte pergunta: há quanto tempo ele está nessa condição? Mas Ele sabia a resposta, obviamente. Ele é Deus, que conhece todas as coisas. Mas é porque nós precisávamos saber que Ele fez essa pergunta, para que os discípulos e nós soubéssemos a profundidade da prisão que aquele menino se encontrava desde a sua infância endemoniado. Ele fez a pergunta para o benefício dos discípulos e para o nosso. E a resposta foi: desde a sua infância ele se encontra assim. E é assim que quando na cruz Ele pergunta por quê, é para que você e eu coloquemos em nossas mentes o questionamento: por que Ele precisou ser separado do Pai? Por que Ele precisou morrer desta maneira? Porque Ele estava pagando a punição de nossos pecados, porque Ele estava levando sobre si mesmo toda a nossa miséria e o nosso pecado, para que Ele fosse perdoado, para que homens e mulheres pudessem ao longo dos séculos e das épocas se voltar a Deus por meio do Salvador e serem recebidos e salvos. Oh, amigos, Deus não pode varrer os nossos pecados para baixo do carpete. É impossível para Deus, algo que é impossível para Deus, você sabia? Deus não pode simplesmente perdoar e esquecer que nós quebramos a sua lei e pisamos sobre ela e pecamos tanto contra Ele, e simplesmente perdoar, estalar o dedo e varrer os pecados. Não, a lei de Deus permanece justa e ela precisa ser cumprida, e toda lei traz um mecanismo de punição, porque se não traz, não seria uma lei, seria uma opinião, não é? Mesmo neste país, ainda embora tão falho, toda lei traz um mecanismo de punição. E assim, quando nós quebramos as leis de Deus, escrita naqueles 10 mandamentos, por pensamentos, por palavras, nós merecemos a condenação. E Deus pode muitas vezes perdoar o pecador, mas jamais o pecado. E o pecado deve ser punido, e a sua lei deve ser honrada. E essa é a resposta deste porquê: por causa daqueles por quem eu estou pagando. É esse o porquê, querido, sofrendo no lugar deles, para poder nos reconciliar com Deus. O porquê é feito por nós, para o nosso benefício, para que nessa manhã nós pudéssemos sentir e pensar o que Ele levou sobre si mesmo ao pagar em nosso lugar. Você percebe o custo da salvação?
você percebe quão justo e santo Deus é. Há um problema. Esse é o maior problema do universo. É a maior de todas as complexidades, um problema que jamais poderia ser resolvido. Eu quero que você pense comigo por um momento. Como pode um Deus santo, glorioso e excelso permanecer justo e santo e cumprir a sua lei que demanda a punição do pecador, e a Bíblia diz que a punição é a morte, o inferno, e ao mesmo tempo perdoar o pecador que deve ser punido e condenado? Como pode Deus ser justo e cumprir a sua lei e ao mesmo tempo amar pecadores? Quem jamais poderia resolver isso? Isso nos ensina sobre o caráter do Deus que nós adoramos. A única maneira seria se o próprio Deus viesse a este mundo e se tornasse um homem como você e eu, e sofresse em si mesmo a punição que a sua própria lei demanda como um homem, e assim ele cumpriria a sua lei e a sua justiça, punindo o pecador em Jesus Cristo, e ao mesmo tempo poderia salvar o pecador pelos méritos de Jesus Cristo. Você percebe que amor? Somente estas palavras, somente o cristianismo bíblico possui um Salvador por pecadores, e mantém Deus santo, justo e glorioso, que não se contradiz nem a sua palavra, e ao mesmo tempo um Deus de amor e misericórdia. Que tremendas palavras a do Senhor Jesus Cristo. Bem, eu preciso prosseguir para a quinta declaração do Salvador, e está aqui em João capítulo 19, do versículo de número 25, abra comigo, João capítulo 19, versículo número 28, na verdade. Depois disto, Jesus, sabendo que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, lá do Salmo 22 e ainda outras, disse: tenho sede. Essa é a quinta declaração do Senhor Jesus Cristo. Uma profecia do Antigo Testamento que seria cumprido aqui no Novo Testamento. Tenho sede. Mais uma vez a humanidade do Senhor Jesus Cristo transparece, não é? Sede como você e eu, verdadeiramente homem, não espírito, não anjo, Deus que se fez homem, carne e osso e tendões e sangue. Tenho sede. Ele é Deus, mas se fez homem, e em seu terrível sofrimento, tendo sede, nos diz o Salmo 22, que é cumprido aqui. Sede fala sobre calor e chamas, não é? Fala sobre necessidade e desejo muito grande, não é? O Senhor Jesus Cristo nunca desceu ao inferno, mas naquelas horas de sofrimento ele sofreu em seu corpo e alma o inferno, assim por dizer, por milhões e milhões de pessoas. Quando nós lemos essas palavras, tenho sede, nós somos imediatamente remetidos ao rico, da parábola do rico e Lázaro, e ali estava aquele homem rico no inferno, não por ser rico, mas por ser um pecador não arrependido. E ele diz, olhando para Abraão no céu e Lázaro no seio de Abraão, representação simbólica de Deus e o seu povo ali: pai Abraão, tenho sede, manda Lázaro, porque estou atormentado nessas chamas. Manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e toque em minha língua, porque estou atormentado nessas chamas. Em seu sofrimento terrível, no lugar de pessoas como nós, ele tem sede, mas ele carregou a nossa sede eterna, uma vida banida da presença de Deus por toda a eternidade. Nunca sermos satisfeitos, porque enquanto estávamos aqui na terra buscamos todo tipo de coisa e bens e prazeres, mas nunca o Salvador. Vivemos para os nossos pecados, pendurado na boia da religião para amenizar a consciência, sempre desejando mais e mais nesta vida, nunca satisfeitos, sempre rebeldes, sempre nos afastando do Salvador. Enquanto o meu coração e a minha mente sempre ansiava por este mundo, mas no inferno estes desejos nunca serão satisfeitos. Remorso, tristeza, e o Senhor Jesus precisou experimentar essa sede em nosso lugar, e essa punição que eu mereço experimentar por todos os meus pecados,
foi experimentada por ele, envia Lázaro, ele diz, o rico, sede, queridos, estou atormentado, ele disse, nessas chamas. Aquele tormento horrível o Senhor precisou sentir. Ele sofreu aquela sede interior e física terrível para se tornar a fonte de água da vida. É maravilhoso pensar, não é? Ele se compara ao grão de trigo que deveria morrer para se tornar uma árvore, e o grão de trigo, se não fosse moído, não se tornaria o pão da vida. E se ele não experimentasse essa sede no lugar de pecadores, como jamais ele poderia ser a água da vida a pecadores arrependidos, uma expressão do perdão e da salvação, de alegria, de paz e de gozo que vem com uma nova vida em Cristo Jesus. Ele verdadeiramente se tornou um representante do seu povo. Ele experimentou as agruras e as misérias de ser banido da presença de Deus. Que maravilhosa obra para reconciliar homens e mulheres que têm sede agora por perdão e salvação. Por real propósito de vida, amigo, você tem sede nesta manhã? Você tem uma ânsia, um desejo por propósito e significado na vida, por conhecer a Deus e por ter certeza de vida eterna e perdão? Jesus Cristo experimentou a sede para dar a água da vida. Ele morreu para ser o Salvador. Ele adquiriu o direito de perdoar. Ele abriu o caminho que conduz ao céu. Ele pode levar pessoas como você e eu a Deus e perdoar-nos. Você tem sede? Olhe para Jesus nessa manhã, crucificado para a nossa salvação, a maravilha da obra do Salvador. Mas deixe-me levá-lo para essa sexta e penúltima declaração que está aqui em João ainda, capítulo 19, e o versículo de número 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E há na sequência, em outro dos evangelhos, uma outra palavra registrada, e nós veremos dentro de algum minuto, mas aqui neste versículo, está consumado. Amigos, a palavra grega que é traduzida aqui, na verdade o Senhor Jesus Cristo teria falado em aramaico, mas o Novo Testamento escrito em grego, a palavra grega usada foi exata, foi correta, é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo disse em aramaico. Está consumado, está concluído, está realizado, foi terminado. Em alguns lugares da Europa, em regiões sobre influência grega e romana, o Império Romano, tem sido encontrado, isso você vê em muitos museus hoje em dia, na internet também, recibos escritos em letra grega, com vários pontos de lista de dívidas. E cruzando esses recibos, a palavra grega, que é exatamente a palavra grega que nós temos aqui, consumado, pago, completo, realizado, finalizado. Em um recibo, onde o total estava escrito ali da dívida, cruzado com a palavra consumado. Essa lista, essa dívida foi paga por completo. Essa tarefa a ser realizada, tão complexa e tão longa, foi consumada, foi completa, foi terminada. Exatamente isso que o Salvador está dizendo aqui nessas palavras. Está consumado, está realizado, está completa toda a obra. Tudo que eu me propus na eternidade passada com o Pai e com o Espírito vir a este mundo realizar é consumado neste momento. E ele respira profundamente e diz, está consumado. E ali ele entrega o seu Espírito morrendo, tendo completo toda a obra de salvação, tendo levado toda a santa e justa indignação de Deus contra o pecado no lugar de pecadores, tendo vivido uma vida tão perfeita sob a lei para ser o representante de seu povo. Cristo se coloca voluntariamente em nosso lugar, e essa sua sexta declaração na cruz está realizado. A punição recebida, a vida vivida, as profecias completas e realizadas, cada pessoa por quem ele veio este mundo salvar, agora redimido, propósito último cumprido, tudo realizado, tudo acabado,
tudo completo. Eu obedeci à lei de Deus, eu cumpri no lugar de homens e mulheres a vida que eles deveriam viver, eu mostrei amor, submissão, serviço, tudo aquilo que os sacrifícios apontavam, e agora eu entrego a minha vida por meu povo, pela família de Deus, por aqueles que se voltariam ao Pai através de mim. Eu paguei a punição deles. Somente Cristo Jesus poderia dizer isso, está consumado. Quando você e eu chegarmos ao final de nossas vidas, morrermos, nós não poderemos no final de nossa vida dizer isso. Foi completo, foi realizado, foi consumado, no sentido de que tudo que deveria ter sido feito, ou que nós almejamos realizar, foi completo, foi realizado, foi consumado. Sim, nós subiremos ao céu pela misericórdia do Salvador e não por nossas boas obras ou mero exercício de religiosidade. Porque um dia nós encaramos os nossos pecados e confiamos no Salvador que veio ao mundo, mas mesmo salvos nós não poderemos dizer ao final de nossos dias está completo, foi realizado, está consumado. Na morte nós talvez teremos que sentir e dizer: se somente eu pudesse ter terminado tudo isso que eu me propus, se somente eu pudesse ter completado aquilo e aquilo mais, ou provido melhor para os meus descendentes, ou andado de uma maneira mais reta diante de Deus, somente Jesus Cristo poderia dizer: está realizado o que eu me propus fazer ao vir a este mundo. Imagine, queridos, o maior dos governantes, o homem mais hábil e astuto sobre a face da terra, com grande domínio político e capacidade de negociação, o partido. Será que uma pessoa como essa, ao final do seu mandato, poderia dizer: está acabado, está completo, foi realizado, está consumado? Agora nós temos uma sociedade justa, agora nós temos uma sociedade perfeita, eu terminei o meu mandato, agora nós temos justiça, razoabilidade, honestidade, bem-estar social, uma sociedade próspera e feliz. Nós alcançamos perfeita igualdade nessa comunidade. Será que algum governante jamais poderia dizer tal coisa? Ninguém, obviamente, poderia dizer: eu completei, eu terminei o que eu me propus, eu prometi fazer. Pense sobre algum grande astro das Olimpíadas, uma pessoa que se dedica por anos a conseguir uma medalha. Às vezes você ouve sobre homens e mulheres que acumulam medalhas de ouro, 3, 4, 5, 6, e quebram recordes. Por mais tremendo e belo que seja o esforço dessas pessoas, os anos irão passar e um outro fenômeno irá aparecer, e os recordes serão quebrados e mais medalhas serão alcançadas, e aquele atleta nem mais será recordado. Quem foi Éder Joffre? Alguém se lembra? Coisas como essa, não é? Ou talvez um cientista, um tecnólogo, um inventor desenvolva uma máquina, uma tecnologia que leve você a ficar de boca aberta, tremendo. Que tecnologia profunda, maravilhosa, que resolve as coisas. Os anos passam e dentro de 20, 30 anos é nada mais do que uma peça no museu, material de reciclagem. Os computadores que antes eram do tamanho de uma geladeira, tamanho de um laptop na palma da sua mão, no seu relógio, mesmo micro, tremendo, não é? Como as coisas são ultrapassadas e assim segue. Somente o Senhor Jesus Cristo poderia dizer: eu cheguei ao fim máximo da obra a ser realizada e fiz algo que ninguém mais pode adicionar ou tirar ou completar. Somente o Salvador, queridos, poderia dizer: isso está consumado, em um senso preciso da palavra. Somente Jesus poderia dizer, sem falta, sem nada a ser completo, ninguém precisa adicionar absolutamente nada, e tendo morrido, ele completou a sua obra de salvação, e então pelo seu próprio poder, e o poder do Espírito, ele ressuscita dentre os mortos, e sobe ao Pai, como a coroa, é a demonstração do que ele veio fazer neste mundo. Ele completou. Amigos, o Senhor não foi preso contra a sua vontade, nem por acidente. Pobrezinho dele, tão bom, mas foi morto. Não, ele veio para morrer no lugar de pecadores, e ele morreu voluntariamente. Um dia ele disse: ninguém toma a minha vida, eu a entrego voluntariamente e a tomo de volta. Subiu ao céu, morreu, depois de ter vivido uma vida perfeita, ascendeu em glória com os anjos e voltará um dia.
Se você, meu querido, como um pecador arrependido, consciente da tua necessidade, vem a Jesus Cristo em oração como Salvador. E se você se volta a Ele hoje em busca de perdão e de salvação da parte de Deus pelas mãos do Salvador que o Pai enviou ao mundo para morrer como um sacrifício no lugar de pecadores, depois de ter vivido uma vida perfeita, se você vier desta maneira, Jesus Cristo já fez tudo o que é necessário para te levar a Deus e te reconciliar com o Pai. Está consumado, Ele disse. Você sabe, há um hino tão belo, não é? Cantado pelo povo de Deus há séculos, que está em língua portuguesa também. Eu já mencionei ele aqui nesta igreja um tempo atrás. Este hino segue nessas linhas, considere comigo. Foi Jesus quem abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, em certeza ter, para o céu pela cruz irei. É isso que está nessas palavras, completo, consumado, sua obra inteira, integral para salvar e trazer pessoas ao Salvador. Mas há tantas pessoas nécias, e eu fui uma dessas, e talvez você ainda seja neste dia, que elas imaginam, sendo enganados pela religião, que elas podem acrescentar algo à obra de Jesus Cristo, que elas precisam fazer por onde, e elas dizem: eu tenho que ter alguma cerimônia, eu preciso repetir alguma oração, alguma reza, eu preciso repetir coisas para adicionar a minha salvação, chamar a atenção de Deus, Ele gostar de mim e me salvar. Você percebe a loucura de um pensamento como esse? Querer adicionar à obra de Jesus, certamente algum sacrifício, algum esforço para mim, que eu me sinta merecedor em parte, algo para mim pagar. A salvação tão gloriosa é gratuita, já foi paga, já foi completa, eu tenho que fazer uma parte. Você não pode adicionar nada à salvação. Imagina uma pessoa morrendo e se afogando na água, com cãibra, água saindo pelo nariz e pelo ouvido. O que ela pode fazer? Escrever uma carta para o salva-vidas? Falar belamente, pedir por socorro? Não, ela simplesmente grita enquanto se afoga. Esse é o clamor de arrependimento e fé, e ela é salva. Pode um pecador adicionar à sua salvação? As migalhas dos meus méritos não poderiam, nem um sacrifício físico humano, nem milhares de orações repetidas. Está consumado, disse o Salvador. Primeiro, porque as nossas migalhas de méritos morais não são nada comparado ao preço da salvação. É incrível esse preço. E segundo, porque o preço já foi pago, está consumado. Simplesmente venha e receba livre, gratuitamente, como um pecador arrependido. Deixe-me correr para o final, essa última declaração do Salvador aqui em Lucas capítulo 23, e versículo de número 46. Volte-se mais uma vez para Lucas capítulo 23, e versículo de número 46. Estas palavras que completam os dizeres do Salvador. E clamando a Jesus, a mesma expressão da sexta declaração, e clamando Jesus com grande voz: está consumado. Nós podemos adicionar aqui, ele então diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Eu entrego o meu espírito. Que belas palavras, não é? Essa é a ideia do grego. Eu apresento ao Senhor o meu espírito. Eu entrego o meu espírito. Pai, ele diz, tendo vivido subordinado ao Pai até o final, logo ele voltará em glória e majestade junto com o Pai e o Espírito Santo, mas aqui até o final ele diz: Pai, em submissão. Você percebe, queridos, que a vida do Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício voluntário. Ele não veio para ser um revolucionário, um comunista, um hippie ou qualquer coisa. Ele veio para morrer, para assim ser o Salvador, o sacrifício no lugar de pecadores. Ele é o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse: eu entrego a minha vida, ninguém toma de minha mão, eu a dou voluntariamente.
o amor de Cristo, que Ele faria tudo isso voluntariamente por nós. Palavras de tamanha dignidade ao morrer naquela cruz. Você precisa conhecê-lo. Você precisa vir a Jesus Cristo ainda. Você precisa tê-lo como Salvador antes que os teus dias terminem neste mundo. Você precisa vir a Jesus Cristo como alma em necessidade que se dirige a Ele. Você precisa de alguém que pague em teu lugar pelos teus pecados, senão você mesmo terá que pagar diante de Deus. E a Bíblia diz que o salário, a paga de uma vida de pecados é a condenação, amigos. Pecado não é roubar R$1 bilhão, ou assassinar uma pessoa. A Bíblia diz que todo egoísmo é pecado, que todo pensamento sujo é pecado, que toda desobediência a pai e mãe é pecado, que todo ato de orgulho é pecado, que toda vaidade é pecado. Nós somos pecadores por dentro e por fora, nós nascemos pecadores, nós precisamos de um Salvador. E por isso Jesus Cristo veio a este mundo. Pecados não simplesmente desaparecem porque eu esqueço deles, ou porque eu bati meu ponto na igreja, na religião um dia. Eles devem ser julgados, pagos, punidos. Eles não são deletados dessa maneira. Você precisa, ainda em vida, vir a Jesus Cristo para tê-lo como Salvador de teus pecados e te reconciliar com o Pai, como aquele que pagou em teu lugar, como aquele que viveu a vida que você deve viver justa diante de Deus, e você e eu não temos vivido. Você precisa de um representante, um Salvador, alguém que te leve a Deus, alguém que te introduza ao Pai, que realizou e completou tudo o que é necessário para uma pessoa ser perdoada por Deus. Um dia eu estava conversando com um amigo de outra religião. Ele era uma pessoa muito devota à sua religião, uma daquelas religiões que requer que você faça tantas cerimônias cansativas e pesadas para purgar ou pagar o teu pecado, de alguma maneira se sentir bem diante de Deus. Ele era uma pessoa muito zelosa, esse jovem, fora do Brasil, na verdade, nós o conhecemos. E ele estava sempre ali adorando e fazendo o seu maior, o máximo possível. E logo que ele saía daquele lugar de adoração, e se sentia bem, leve, porque ele tinha feito muita besteira e fora lá para pagar, segundo ele, os seus pecados. Logo ele pecava de novo. E os anos iam passando, e um dia ele deixou escapulir: como eu gostaria que alguém pagasse no meu lugar de uma vez por todas. Você percebe como a religião não pode me ajudar, nem a você. O cristianismo não é uma religião, é uma pessoa, Jesus Cristo. E ser um cristão não é vir à religião, mas vir ao Salvador e ter Ele pagando em teu lugar e te reconciliando com Deus, o Salvador que o Pai enviou ao mundo para a nossa salvação. Você não pode seguir através da tua vida e terminar os teus dias no final e encarar a Deus sem Jesus Cristo, sem ter a Jesus como teu Salvador, teu Senhor, aquele que pagou por teus pecados. Foi por isso que Ele entregou a sua vida voluntariamente. Foi por isso que Ele veio para salvar. Pense sobre essas palavras de compaixão e misericórdia, de um Salvador voluntário que conscientemente se entregava. Foi Jesus, diz o hino, que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e tendo dito isto, expirou. Está consumado. O caminho que conduz a Deus, aberto, livre e gratuito, porque já foi pago pelo Salvador. Venha Jesus e creia nele.